E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E rapaziada, hoje estamos aqui com o nosso querido Igor Rê, mais uma vez. Olá, sobreviventes do YouTube, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. E bom, tô aqui de novo aqui com meus manos Pretes pra gente fazer mais um videozinho aqui. E hoje, rapaziada, vamos fazer novamente uma review da série Bem-vindos a Derry, episódio 6. Pra quem não sabe, a gente tá acompanhando a série semanalmente aí e estamos trazendo review. E vocês têm gostado bastante também, inclusive, né? Queria agradecer aqui. Mas antes eu queria dar uma sugestão pra vocês de passarem lá no canal do nosso amigo Igor Rey, que, mano, ele destrincha tudo de Resident Evil, dos lançamentos futuros, dos jogos antigos, enfim, tudo. E também passar lá no canal de games, que é o Dudes que tá administrando lá o canal. Tá lançando umas sériezinhas lá bacana. O link tá no comentário fixado. E queria pedir o like aí pra vocês, né? Já que a gente tá aí semanalmente acompanhando com vocês. Se vocês têm gostado, deixa o like pra repercutir ainda mais. E bora pro vídeo. Pra quem não sabe, rapaziada, a gente faz um resumo aqui, uma leve pincelada durante os acontecimentos da série e desse episódio específico. E daí a gente depois conversa um pouquinho mais sobre ali o que mais impactou em cada um. Nesse episódio, então, temos ali um dos primeiros acontecimentos que é a Lily e a Ronin brigando, né? A gente tem uma aproximação, então, do Rich com a Marge, que é um dos pontos altos do episódio pra mim. A gente tem um pouquinho ali do arco do racial, né? Que a gente tem ali durante a série, que é o querido pai da Ronin, que está foragido ali e ele está agora lá com os militares negros. A gente vê um pouquinho do desenrolar disso, a gente vê o Will e o Major, eles não se entendem, acaba até em agressão, né, gurizada? Mas enfim, a gente tem essas cenas aí de um pouquinho mais de desenvolvimento dos personagens, seja por um lado, seja por outro, aproximação, afastamento com o pai. Isso eu achei um pouco legal. A gente tem um dos acontecimentos do episódio e também da temporada aí, que é revelando que a enfermeira lá que cuida da Lily, ela tem certo ídolo, que é o Pennywise. E a gente vê que ela... Mano, eu não sei se vocês repararam nisso, mas eu achei ela até muito nova pra já ter 27 anos atrás, já era enfermeira, né? E eu até dei uma estranhada, eu não lembrava se ela era tão velha Eu também assim ou tive não. essa impressão de que, tipo, ela não parece ser a mesma personagem, sabe? Pois é, Bem pois estranho. é, eu tive essa sensação. Eu, Enfim. eu tive isso também, mas eu imagino que ela tem ali uns 50 e poucos já, né? Tipo, ela não parece ser. Pois Eu não sei, é, pode ser que a atriz seja muito tem uma mas antes de fisionomia eu muito jovem reparar ainda, né? Mas nisso, ela. antes de eu reparar, parece que ela era mais nova, sabe? Daí depois eu. Ah, até passa, até passa. Enfim, rapaziada, a gente tem esses acontecimentos, a gente tem um pouquinho do desenvolvimento do nosso querido Dick Halloran, que ali tá, ele tá num negócio tenebroso, ele tá vendo gente morta, e inclusive é uma ceninha bem legal dele ali com o Major. E a gente tem no final do episódio, o famoso cliffhanger, que é os racistas ali chegando por uma suposta denúncia anônima, que falou que o pai da Ronin, o cineasta, estava ali no bar dos militares negros. Enfim, rapaziada, foi basicamente isso. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre. Mas eu já pergunto pra vocês, gostaram ou não gostaram? O que vocês acharam desse episódio? Indo pro final da temporada, episódio 6, né? Bom, então, esse episódio aqui, eu acho que ele continua, assim, num nível ok. Já teve episódios melhores, na minha opinião. Mas a gente teve alguns avanços na história que eu achei bem interessante. Uma coisa que eu sempre senti nessa série é que a gente assiste e as coisas não levam a lugar nenhum. Já nesse episódio eu senti que as coisas foram um pouco mais pra frente. A gente teve mais desenvolvimento, a gente teve ali arcos novos se formando. Mas ao mesmo tempo, esse episódio me mostrou uma coisa que eu sentia desde o início, que é que o diretor ele é bem fraco, porque eu quero saber a opinião de você sobre isso, eu senti que as coisas acontecem por motivos bestas, ou às vezes eles têm que ser empurrados pelo roteiro para as coisas acontecerem. Elas não parecem fluir naturalmente. Eu vou dar um Sim. exemplo aqui. Por exemplo, eles queriam separar as crianças, né? Ali no início do episódio. Então, a ideia que o roteiro teve foi uma briga da Lily com a outra personagem lá. E assim, todo mundo se separou, cada um foi pro canto, sabe? Eu acho que foi muito forçado, não teve motivo para essa briga acontecer. Parece que eles só querem deixar os personagens soltos ali em Derry, e aí eles forçam um acontecimento porque não tinha motivo deles brigarem. Outro acontecimento também que eu senti forçado foi a briga do pai do Will com o próprio Will. Tipo, sabe?
os dois fizeram cagada, os dois ali estavam tentando descobrir o que estava acontecendo ali com a criatura. E aí, simplesmente, eles, sei lá, brigam e saem, cada um pro seu lado. A Charlotte também só briga com o pai ali do Will e não briga com o Will, porque afinal o Will, pô, uma criança fugindo de casa, indo pros esgotos sozinho, sem dar satisfação, e ela simplesmente ignorou esse fato. Então, eu achei que foi um episódio bom, mas tá mostrando o que essa série tem de pior, na minha opinião, que é esse encheção de linguiça e, por muitas vezes, um desenvolvimento ali durante o episódio meio lento e, às vezes, né, falta ali um carinho na direção. Eu acho que é algo que é bem... que eu vejo, assim, com bastante clareza, que a série é bem mediana, né, mano? Embora, tipo assim, tenha uma história legal ali, eles tentam, parece que eles não têm história. Como a gente já trouxe aqui no passado, na minha visão, parece que eles não têm história pra desenvolver em 8 episódios. Eles acabam dando uma enchida de linguiça. O ritmo é bem lento, então se a pessoa não gosta de um ritmo muito lento em séries ou coisa em filmes, eu acho que não vai gostar dessa série, por causa que ela é bem lenta. E embora tenha alguns acontecimentos, algumas pinceladas ali de cenas bacanas durante o episódio, de terror, embora tenha alguns elementos assim, eu acho que é um ritmo bem lento que ela adota. Basicamente a série vive de picos, né? A gente fica lá embaixo, aí sobe. Aí vai embaixo, sobe. Nunca tem Isso aí, falou tudo. uma normalização, né? Um ritmo Também decente. também acho. Mano, eu achei um episódio bom até. Eu acho que, embora a série tenha esses pequenos erros, digamos, né, que se mantém, acho que a série inteira, como esse ponto principal, né, de que parece que a série não tem tanta história pra contar, então eles têm que ficar inventando uma coisinha ou outra, sabe? Embora isso, eu acho que talvez a série tenha tomado uma média ali ok de episódios, né? Tanto esse quanto o último, por um exemplo. E eu acho que esse episódio eu gostei. Uma coisa que eu acho que é inegável é que os episódios brilham mais justamente quando o Pennywise aparece, que é sempre uns momentos muito bons, tanto pelo personagem quanto pelo ator em si. E acho que uma das minhas cenas favoritas, né? Acho que a minha cena favorita desse episódio é justamente aquela parte preto e branco, né? Que visualmente é muito legal. Muito bacana. Aquela cena, a tensão daquela cena é muito legal e as cores vermelhas em destaque ali, acho que tudo muito genial, muito bem dirigido naquela cena. Mais uma vez eles usando aquele elemento que eu disse que eu gostava na review passada, né, dos olhos amarelos. Eu acho que é uma das sacadas da série aí, uma identidade que eu achei que ficou legal. A minha namorada, ela tem medo de palhaço, né? Então eu sempre quis ver alguém que realmente tem medo de palhaço, o que ela acha do Pennywise, né? E ela comenta que quando ele aparece em cena, né, na tela, ela se sente desconfortável e diz que acha ele muito nojento. Então eu acho sensacional, porque pra mim ele tem que passar essa figura, sabe, de desconforto, de incerteza do que ele vai fazer, essa coisa nojenta mesmo. Então eu achei interessante ela dar esse ponto, queria trazer aqui no vídeo justamente de alguém que realmente tem um pouco de fobia, sabe? Então é interessante ver que ele realmente causa isso nesse tipo de pessoa, né? E, pô, como o Dudes falou, assina embaixo, o episódio brilha muito quando aparece Pennywise, assim, é absurdo, assim. Novamente, se vocês verem os vídeos passados, a gente comenta muito sobre como a série desperdiça, né, a oportunidade de aparecer o Pennywise nos outros episódios, e aqui só fica claro que quando ele tá em cena, o nível sobe lá em cima. Falando sobre, eu acho que os personagens, eu gosto muito... Eu finalmente, né, comecei a gostar da personagem da Marge. Acho que aqui nesse episódio ela se torna um personagem interessante, pela primeira vez nessa série. E, né, com todo aquele bagulho dela... Também é muito, muito por causa do Rich, né, que é muito carismático, né, ele é um dos personagens mais... Tu vê a bondade nele, sabe, tu vê a ingenuidade de uma criança, então isso eu acho que muito legal. Ele consegue passar e a Marge junto com ele ali, toda aquela cena que ela expulsa, né, o grupo das outras garotas ali, eu acho ela um personagem legal. Bem legal. E eu acho que uma última coisa só de, talvez uma certa crítica, mas a gente não sabe, a gente não tem como ter certeza, né, eu acho que seria meio que um certo furo, né? Se fosse assim, mas na parte os caras lá recebem a informação de onde que o pai da Ronnie tá escondido, eles falam, recebi de uma fonte anônima, sabe? Eu sinto que se eles não explicarem quem que mandou essa fonte, vai ser, tipo assim, uma coisa meio forçação de roteiro, sabe? Tipo, só pra explicar. História andar e é isso. Tu acha que não vão? Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que não vão. Cara. Eu acho que essa série, ela
É que lembrando, pessoal, pra quem não sabe, essa série aqui, ela é uma história inédita, né? O Stephen King não escreveu dessa história, então eles só estão meio que criando algo em cima do universo ali do It, né? Então, pelo andar da carruagem, eu acho que... Pô, acho que vão revelar que é a enfermeira lá, mas se eles não revelarem, vai ser... Tipo assim, vai ser mais um erro dessa série, que a série, muitas vezes, ela comenta coisas que aconteceram, que os personagens passaram, mas não mostram isso. Tipo assim, eles Sim. falando que quase morreram lá nos esgotos, meu Deus, as crianças, né? Ah, meu Deus, quase morremos. Mas, tipo, a gente só viu mesmo que o Pennywise foi atrás da Lily. O restante Sim. a gente não viu nada, a gente teve que acreditar neles, né? Então a série meio que, eu acho que dá essas erradas, assim, de roteiro, né? E muitas vezes a gente tem que acreditar no que os personagens estão falando. Se tivesse um roteirista, um diretor ali, que tivessem trabalhando junto ali e fossem bons, né? A gente teria uma série mais amarradinha, mas como já deu pra ver que não, fica meio que por esse... E só pra complementar, sobre a parte do Pennywise, como o Dudes falou, a fotografia daquela parte é sensacional, assim, o preto e branco com o vermelho, achei muito massa, e os olhos também, né, amarelos ali também mostrando, e assim, eu só achei estranho uma coisa nessa cena, que eu não comentei no último vídeo porque eu não participei, né? Mas aquilo que eu disse que eu não queria que acontecesse, aconteceu, né? Que é o Pennywise interagir com os adultos e esse tipo de coisa. Eu não gosto disso, eu confesso que eu não sou fã, mas é o que tá acontecendo, né? E só pra emendando ali o que o Dudes falou da Marge e do Rich, realmente, eu mordi a língua aqui nessa série, porque eu achei que eles seriam os piores personagens. A parte do Dick Halloran, eu achei que seria uma das piores e, na minha opinião, é a mais interessante ali que eu tô achando. Agora, realmente, a parte do Rich e da Marge, realmente, tô achando interessante. E tá bem legal, assim, ver. Eles realmente são as crianças da série, né? Você sente que eles realmente são crianças, você vê eles conversando sobre coisas do cotidiano deles, eles se aproximando. Inclusive, eu queria saber de vocês, agora falando do Rich. Vocês lembram que no filme tinha um Rich também? Enfim, rapaziada, eu achei que, principalmente ali, o Igor trouxe que a Roni tava sendo um pé no saco, né? E eu até falei, não, mas ela tem motivos. Mas, meu, ultimamente, assim, eu achei ela um personagem bem chato. E também, a gente tem que dar graças a Deus que... Só uma correção, não é a Roni que eu falei da Marge. A Roni continua chata pra mim, que é a filha do cineasta. Não, sim. Eu tirava por ela, entendeu? Eu falava que ela tinha motivos pra ser chata. Mas agora, tipo, ela só tá sendo chata mesmo. Também queria, tipo, falar que graças a Marge ali e o Rich, a gente tem uns personagens mais legais e com falas mais naturais, eu achei, assim. Pelo menos, não sei vocês. E também que, mano, a Lily, como protagonista, mano, não me entrega nada, sabe? Tipo, não consigo comprar o carisma dela em nada. E também, tipo assim, até entendo a série abordar a loucura dela ali, ela ser uma ferida ali, né, que ela não gosta que mexam. Mas, não me interessa muito, não me compra, sabe? Mano, tipo, eu mantenho a mesma opinião que eu tinha, acho que nos primeiros episódios. Eu sinto que a Lily só se torna... Ela não é uma personagem muito interessante, então ela só se torna interessante quando ela tá contracenando com outros personagens também. Porque, tipo... Sei lá, na cena que ela dá as ideias das pílulas lá, tipo, tem uma ceninha ou outra que ela consegue ali ser uma personagem que tu presta atenção no que tá acontecendo, mas só quando ela tá fazendo parte com outros personagens ali, ou os personagens interagem ali, junto e tal. Mas eu sinto que ela não consegue carregar essa série sozinha, por exemplo. Com certeza. Não sei vocês, mas me incomoda como eles têm planos tão burros, né? Tipo, em sequência, assim. Tipo, o exército tem planos burros, as crianças têm planos burros. Tipo assim, é tipo uns negócios tão simples. O plano deles tem 3 palavras. Vamos para os esgotos e matar o Pennywise. Tipo, não tem nada mais elaborado que isso. Vamos nos dopar e vamos atrás do palhaço. Tipo, a gente vem acompanhando, tipo, sei lá, Stranger Things, pegar como exemplo. Ela te detalha mais os planos que eles fazem, sabe? Tipo, aqui parece ser tão curtos e tão idiotas, tão propícios a dar errado. Então isso me perde um pouquinho também ali no roteiro. Mas... Não, e não saindo muito do universo aqui, do It, pô, pega os filmes, gente. Sim, pô, eles também tinham planos, eles bolavam, tinham ideias, eram realmente crianças que, pô, apesar de ser criança, eles tinham planos bons, eles iam pra cima, faziam pesquisa, que eles estão meio que, achei isso aqui ali em cima, vou usar pra ir atrás do palhaço, tá ligado? Tipo, vamos lá matar tem ele. Lógica. Vamos lá matar ele. Como? O que eu a acho... gente vê no caminho. Pois é, uma coisa que eu acho, que eu sinto, é que
eles sabem que eles não têm como derrotar o Pennywise, porque o Pennywise só é derrotado nos filmes, que é tipo 27 e 54 anos depois. Então, tipo, eles não tentam fazer planos ativamente contra o Pennywise ou tipo, fazer alguma coisa em relação a isso, porque justamente não tem o que fazer. Enfim, rapaziada. Acho que já falamos sobre tudo, né? Coisas boas, coisas ruins. Querem falar mais alguma coisinha? Bom, eu acho que eu Vamos posso falar também sobre uma coisa que a gente não comentou ainda nesse vídeo, que eu acho que é super importante, assim a gente não parou pra debater sobre, que é o Pennywise ter uma fã. E aqui eu queria começar com teorias, porque eu assistindo tive uma delas, que é o porquê que ela disse que ele é o pai dela, né? A minha interpretação, quero saber de vocês, foi que o Pennywise matou o pai dela, né? Que trabalhava realmente num circo. Ele adotou o visual do pai dela, até porque, sei lá, ele deve ter percebido que palhaços atraem crianças. E aí acabou usando, né, essa figura que a gente conhece do Pennywise pra, enfim, fazer ali essa sua comilança, né, digamos assim. Então a minha interpretação foi essa. O Pennywise, né, a pessoa existiu. Ela realmente existiu, trabalhava no circo lá que ela comenta, né, o palhaço dançarino. E depois, né, o galô, né, digamos assim, matou este cara e se tornou nele. E aí... E eu vou ser sincero, eu achei esse negócio dela ser fã e se vestir igual o Pennywise meio... não achei tão interessante não, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Nem qualquer coisa. Eu também, eu tive essa interpretação porque a série já abordou em diversos momentos que o Pennywise meio que rouba a identidade que ele consome ali, né? E também teve uma brecha ali que ela não explica como é que o pai dela morreu ou, sei lá, desapareceu. Ela só deixa... Ela fala, tipo, Fala eles do pai levaram dela. meu pai embora, uma coisa assim, tipo, aí ela só fala isso. Eu também acho que seja isso, tipo, ele era pai dela, aí o Pennywise, aí, tipo, ela ficou em Derry, ele foi embora, ou morreu, né? E aí o Pennywise adotou a imagem dela e ela olhou, o Pennywise achou que fosse o pai dela, né? Ou que de alguma forma o pai dela tá vivo. Isso. E o Pennywise ainda aproveitou, né? Que, já que ela Ele gosta se de ligou. mim, ele se ligou que ele podia talvez fazer ela atrair as crianças pra ele, alguma coisa assim. Não entendi muito o plano do Pennywise com ela, mas acho que é esse mesmo, né? De atrair Pelo as que eu crianças ali. entendi, ela leva crianças pra ele. Eu acho que é isso aí também. É mais ou menos isso que eu entendi. Ô, mano, será que ela é a... Mano, mas a idade não ia bater, tá ligado? Mas será que ela é aquela velha que fica paralisada lá no It 2? Eu interpretei Aparentemente que foi sim. confirmado que é. Eu interpretei que sim. Até a gente vê a foto. Porque é o mesmo nome, é porque... A gente vê Pô, o Pennywise mas, no segundo caralho. filme também, sem maquiagem lá. É meio que a Eu mesma até falei foto, com a minha né? namorada, eu falei, ele ali igual o filme. Então eu acho que era pra ser, sabe? Pô, mas a véia tá velha pra caralho também, né? Mais de 100 anos, eu acho. Pois é, eu penso assim, eu penso que, por exemplo, se ela atualmente ali, né, tem 27 não, tem 49, então no último ciclo ela tinha uns 22, né? Então pega aí, sei lá, 49 mais 54, ela já tinha, mais de 100 anos já. Só que Pra no It caralho. 2, aparentemente, ela tá morta, né? Tipo, no It 2, sim. ela não tá viva. É mais uma ilusão. Então ela morreu um pouco antes. Eu não lembro também do 2. Mas enfim, rapaziada, notas para o episódio. O que vocês me falam? Cara, pra mim, uma nota 8, não sei, entre um 7,5 e um 8,5. Depende de como que eu penso sobre o episódio, mas é bom. Bom, eu acho o episódio, ele se mantém ali no mesmo nível dos últimos. Acho que ele subiu um pouquinho, eu achei o último, eu não participei aqui no canal, mas eu achei o último episódio ele fraquinho, com a parte do Pennywise sendo o ápice do episódio. E esse aqui, ele já melhora ali, a gente tem alguns outros arcos interessantes, então ele melhora o episódio como um geral, deixa um gancho, como a gente comentou no início do vídeo, para o próximo episódio, né, que é ali os Gostei brancos disso. invadindo a festa ali do pessoal negro. Então eu quero muito ver o próximo episódio, no cliffhanger finalmente, né. E pra mim, o episódio tem uma nota 8. Eu acho que ele é um episódio bom, legal. Foi interessante ver o Pennywise, mas alguns arcos ali também foram interessantes, mas no geral ainda continuo com os mesmos problemas que a gente vem abordando ao longo dessa série aqui no canal. Mano, pra mim, então, é um episódio nota 8. Enfim, eu acho que ele tem alguns problemas ali, mas na questão de desenvolvimento, e muito por desenvolver ali os personagens mais secundários, o Rich, a Marge, eu acho que o episódio ganhou bastante com isso. Eles não falaram tanto do universo ali do Pennywise e como no passado com os indígenas lá, explicando algumas coisas, mas eles aprofundaram mais em personagens e em relações. Pra mim, o episódio foi isso e eu gostei. Foi a aproximação de relações, seja do Rich com a Marge, seja do Will com a Roni, ou do afastamento dessas relações do Will com o Major ali, ou também do Pennywise com a fã maluca dele. Tem esse estreitamento de relações e pra mim foi algo que eu gostei de ver. Embora seja arrastado, né, rapaziada? Tipo, sei lá, eu acho que a série tem um problema assim de ela Puxadinho querer no fazer... telefone.
Aham. Ela, mano, ela não precisava ter 1 hora de sim. episódio, sabe? É uns episódios de 45, 50 minutos no máximo, já dava pra contar aquela história ali. Então era isso, rapaziada. Valeu a presença de vocês. Não esquecem de passar lá no canal do Igor e também no canal de games. O link tá no comentário fixado. E também queria pedir o like aí pra vocês e que se inscrevam no canal para a gente bater 400 inscritos até o final do ano. Então era isso, rapaziada. Valeu, falou, até a próxima.